Começando o episódio histórico do Wikimetal. A gente já veio cantando essa bola faz tempo. 300 episódios, né? O podcast mais antigo do Brasil de rock e heavy metal. Uma honra, uma alegria, uma felicidade. Eu, Daniel Distler, cercado, rodeado pela equipe completa do Wikimetal para celebrar uma festa, uma coisa muito, muito legal. Estou aqui junto com o meu sócio Nando Machado, estou com a Érica, com a Marcela, com a Isabela. Vou passar para eles falarem um pouquinho, darem oi para todo mundo. Não estamos com o Rafa, porque ele de emergência teve que levar a cachorrinha dele para fazer um exame, mas ele mandou a gravação, ele vai estar aqui com a gente também no episódio 300, ele vai participar, contando histórias do Wikimetal, que é esse o nosso tema, né, Nando? Exatamente, 300 episódios. Quem diria, em um podcast chegando a 300 episódios, quando a gente começou, poucas pessoas sequer sabiam o que era um podcast, né? Isso foi em janeiro de 2011, já vai fazer 10 anos em janeiro do ano que vem, e inacreditavelmente chegando à marca de 300 episódios de um podcast, falando de rock e metal, só coisas legais, positivas, e muitas águas rolaram embaixo dessa ponte, né? É isso mesmo, estamos com a nossa equipe completa, equipe maravilhosa de conteúdo, né? Pela primeira vez, né? O time inteiro aqui. Fala oi para o pessoal, meninas. Oi, gente. Aqui é a Pétala, tudo bem? Uma honra estar aqui. Pétala já tem participado dos últimos episódios com a gente, né? Já é uma pessoa frequente aqui. Frequente já. E quem já participou também foi a Érica, né? Sim, oi, gente. Uma honra também estar nesse podcast, nosso número 300, que eu estava muito ansiosa para chegar. Espero que vocês curtam. Legal. Quem está estreando em podcasts é a nossa Marcela, né? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Marcela, eu cuido das redes sociais da For Music, do Wikimetal, e eu tô muito animada de estar participando da primeira vez nesse episódio super especial aqui. Muito legal. E ele é muito especial mesmo. A gente decidiu fazer o 300 uma homenagem ao aniversariante, né? Não é aniversário, porque como o Nando disse, vai ser em janeiro, a gente vai fazer 10 anos, mas é um marco, né? 300 episódios, e vamos relembrar um pouco histórias que aconteceram no passado, no presente, talvez no futuro do Wikimetal, e a gente vai contar um pouquinho. Eu vou começar contando do começo, né? Acho que é um bom jeito para começar. Eu vou colocar uma gravação que ninguém nunca ouviu. É o teste de áudio para a gente poder ligar o gravador para gravar o episódio número 1. Antes de tudo começar, lá como o Nando disse, em janeiro de 2011, quase 10 anos atrás, a gente queria saber se o aparelhinho gravava ou não, e a gente apertou REC e falamos isto aqui. E aí, Rafael, beleza? Beleza. Pronto pra gente fazer o nosso primeiro programa? Prontíssimo. Essa gravação é histórica, inclusive, porque ela vai para os anais, né? O dia que o Wikimetal for muito famoso, esse aqui é o teste de gravação de som, assim, né? Do primeiro programa piloto. É isso aí. Aliás, nós vamos chamar de programa piloto, primeiro programa, como vamos chamar? Episódio piloto? Primeiro programa, sei lá. Primeiro episódio. A gente fala do que a gente quiser, na hora. Tá bom. A gente vê. Vamos ver como ficou esse som aí. Muito legal, né? Isso é a história do Wikimetal, o começo do Wikimetal, né? Né? É tipo o momento zero, né? Antes de começar o primeiro episódio. O acervo inteiro, né, dos 300 episódios está disponível para vocês poderem ouvir no Spotify, no Deezer, aonde vocês quiserem. A gente está inaugurando também hoje no 300 a disponibilização dos episódios no YouTube também. Então, quem quiser ouvir agora, não tem desculpa, né? Tem muito jeito para ouvir. Eu queria falar um pouquinho sobre esse começo também, da minha história, uma das histórias que eu vou contar aqui. Esse lance da onde veio isso aí, né? Então, em 2007, 2008, uns anos antes da formação do Wikimetal, eu ouvi um podcast americano, e eu ouvia ele regularmente, né? É um podcast que eram dois caras que faziam, chamava Mark Strigl e John Astronomy. Eles tinham um podcast que acho que ele existe ainda, Talking Metal. E era muito bacana, eles traziam convidados, entrevistavam, rolavam músicas. Até hoje eles fazem isso, mudou um pouco, o John Astronomy saiu. O John Astronomy era PR, né, assessor de imprensa do Ace Frehley, do Kiss. E o Mark Strigl, ele também tinha muitos contatos, eles moram em Nova York, tinham muitos contatos com as bandas lá. Eu achava muito legal aquilo lá e falava, putz, pensou que legal se a gente conseguisse fazer uma coisa parecida com isso, né? E aí, puta, estamos aqui no episódio 300 disso aí, é uma coisa muito legal. E para celebrar um pouquinho desse começo antigo, né, do Wikimetal, e eu parar de falar um pouquinho, eu tô lendo um livro agora que é a história do Iron Maiden. Nessa parte do começo do Iron Maiden, teve uma música muito marcante para
para fazer a banda começar a ser conhecida, né? Eles eram de East End, lá numa periferia de Londres, começaram a tocar lá em pubs, shows para 30 pessoas, para 40 pessoas, para 50 pessoas, um movimento crescendo numa Inglaterra que não queria saber de rock, né? Que achava que as bandas de rock que tinham surgido no finalzinho dos anos 60, começo dos anos 70, tipo Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin, se transformaram em bandas que tinham as músicas muito longas, muito progressivas, pouca energia, e o punk tinha dominado completamente a cena, e o Steve Harris veio com essa ideia de não todas as gravadoras falavam assim, não, vocês são legal, mas, corta o cabelo e toca punk, que é o que pega, e ele ficou firme no seu propósito, e ele insistiu, e uma hora criou-se um movimento, depois ficou conhecido como The New Wave of British Heavy Metal, e essa música é muito simbólica, e para mim ela tem muito a ver com isso, porque é mais ou menos isso. Quem que vai criar uma empresa de música no Brasil? É uma empresa de música, mais especificamente de rock, mais especificamente de heavy metal. Como que isso vai dar certo, né? E hoje a gente está aqui, né, tipo, 10 anos depois, praticamente, um time de 12 pessoas, que gera conteúdo o time inteiro aqui, né, 6 pessoas, e é uma honra, é fantástico, e a música que fez estourar o Iron Maiden é Prowler. A gente acabou de ouvir Prowler do primeiro disco do Iron Maiden, uma música sensacional que a gente ouve até hoje, né? Depois de tantos anos. E chegando nesse episódio 300, eu estava fazendo uma retrospectiva de tudo que a gente já fez nesses quase 10 anos e olha, vou te falar, a gente fez muita coisa, né? A gente entrevistou muita gente, a gente cobriu muitos e muitos shows que infelizmente no momento não estamos tirando umas férias forçadas aí dos shows. Mas a gente fez muita coisa e uma das coisas mais legais que a gente fez, eu acho que foi, além de vários festivais, né, que a gente participou ativamente, tanto promovendo e quanto cobrindo, né, entrevistando as bandas e tal. Eu lembro muito bem do Monsters of Rock, que a gente participou no IMB. Você lembra o ano, Dani? 2013, o primeiro, né? 2013. E eu lembro que a gente tinha negociado com os promotores do show, né, com toda a divulgação que a gente estava fazendo, e a gente teria uma tenda dentro do festival, onde a gente poderia fazer o que a gente quisesse, né? Então, inicialmente, a gente foi tentar achar um patrocínio para essa tenda, para cobrir custos, né? Que a gente queria levar uma banda para fazer tipo um karaokê ao vivo nos intervalos dos shows. E eu lembro que eu fui no IMB, tipo, na véspera do festival, tipo, umas 10 horas da noite, a gente não tinha nada, só tinha tenda, assim. Porque eles não liberaram a gente para... Vazia. Eles não, no final, a gente acabou conseguindo um patrocínio, mas no final o time lá comercial da equipe deles barrou essa marca e a gente acabou não tendo nada lá. E aí eu tava lá no IMB sozinho, 10 horas da noite, com uma tenda branca, sem nada, assim, e pensando, o que a gente vai fazer aqui, né? A gente acabou levando todo o equipamento, uma banda, a gente fez realmente os vídeos, tem isso em vídeos no YouTube, né? A gente levou a banda lá que eu toco de vez em quando, que é o Bazooka, e que faz só cover de clássicos do metal, e essa banda acabou tocando durante os intervalos dos shows. Eu não pude participar porque eu fui convidado no mesmo show para apresentar os shows das bandas no mesmo festival com o Ed Trunk no palco. O Ed Trunk, eles trouxeram o Ed Trunk para o Brasil e eles precisavam de alguém para ajudar a traduzir as coisas que ele falava no palco e tal, e me convidaram. E isso acontecia justamente nos intervalos dos shows. Então, eu acabei não participando desse evento tão divertido, mas os vídeos estão lá no YouTube. Eu juntava uma multidão, porque, né, imagina, entre uma banda e outra, tinha um palquinho ali com os caras tocando, sei lá, Black Sabbath, AC/DC, Kiss, essas coisas, e chamando as pessoas para subirem ao palco para cantar junto, né? Então foi muito legal. Foram 2 dias. Além de tudo, a gente ainda ajudou a escolher, junto com 89, as bandas que abriram os shows, os festivais. No dia do hard rock foi o Electric Age, e no dia do thrash, do som mais pesado, foi o Project 46, e que são bandas, né, principalmente o Project 46 acabou trilhando aí uma carreira muito legal. A gente até também lançou um disco deles pelo nosso selo. Ou seja, eu lembro que a gente estava se sentindo assim, nesse dia a gente estava se sentindo os donos do festival, porque a gente estava com uma equipe de vídeo, a gente estava com a banda Bazooka tocando os covers da nossa tenda, a gente estava com o Ed Trunk para lá e para cá, andando de carrinho de golfe. Quer dizer, a gente tinha a nossa credencial dava acesso a todas as áreas possíveis e imagináveis do festival. E a gente entrevistou todas as bandas, né? A gente entrevistou o Geoff Tate do Queensryche, a gente entrevistou
o pessoal do Rat. A gente entrevistou todas as bandas e passamos Whitesnake, passamos 2 dias ali, tipo, como se a gente parecia crianças na primeira visita à Disney, mais Korn. ou menos. Eu entrevistei um monte de banda, como você estava direto no palco, eu entrevistei um monte de banda lá no backstage também. A gente trabalhou muito, mas foi muito legal. Realmente parecia na Disney. E a cerveja estava gelada. A cerveja estava gelada. Putz. E o Jeff tem história também. ter. O Jeff tem história também, mas depois a gente conta isso em outra oportunidade. Mas legal. E vamos ouvir alguma coisa? Ué, vamos ouvir alguma coisa aqui, de alguma banda que tocou. Não, sabe o que me marca da tenda, né? Aliás, que você falou muito bem, e foi um negócio que o dono da tenda, ele não tá aqui no nosso episódio, mas ele é o elemento que não falta na nossa empresa, ela não anda sem ele, né? Mas o Nilson, né? Nilson Baracioli, ele era o dono da tenda, ele era o condutor daquele negócio, e tinha momentos que tinha mais gente na nossa tenda do que vem do show de abertura, assim. Foi incrível. E o que marcou, acho que foi Highway to Hell, né? Quando eu tocava Highway to Hell, tocou várias vezes, com várias pessoas cantando, aquela tenda fazia assim, ela pulava, ela pulsava, né? Podia botar até o áudio do próprio Bazooka tocando, né? O Rafinha não tá aqui, como eu comentei no comecinho do episódio, mas ele mandou histórias muito legais. Bom, em primeiro lugar eu queria dizer que é um prazer estar aqui gravando o episódio 300 podcasts do Wikimetal. Lembrando que tudo começou lá numa conversa de metal no finalzinho de 2010, para que em 2011 nascesse o Wikimetal, e daqui a pouco, completando 10 anos, é um prazer, um orgulho estar aqui. A primeira história que eu quero contar foi quando a gente entrevistou a banda sueca Free Kitchen. Nós falamos com o líder da banda, guitarrista e vocal, Mattias Eklund, um cara muito simpático, um cara com uma consciência de mundo muito boa, mas ele marcou a entrevista 9 da manhã, só que 9 da manhã na Suécia, aqui era 6 da manhã. Então eu fui para Indaiatuba, cidade do Dani, dormi lá. O Dani passou a noite tomando cerveja, a gente mal dormiu. Às 5 da manhã estávamos ali preparando, e às 6 ligamos para o Mattias, o Ia, né? O apelido dele é Ia. Ele foi muito simpático, foi muito bacana, e tem vários pontos legais nesse episódio, o episódio 166. Um é a Maria Eugênia, que traduzia me zoando, porque minhas perguntas em inglês eram péssimas, e ela sempre falava, o Rafa com inglês pior ainda, o Rafa com um inglês inacreditável. Isso foi muito engraçado. Foi muito legal que o Mattias, a música de balançar a cabeça que ele escolheu foi Let Be Rock, do AC/DC. O episódio teve 1 hora e 22 minutos, era muito longo. E uma coisa legal também, né, além de ter sido às 6 da manhã, eu fiz uma pergunta no meu inglês péssimo sobre as guitarras, né, que o Mattias tem Caparison, uma guitarra japonesa, e ele respondeu, né, como ele chegou até elas, e enfim, e daquele dia, o episódio foi em 2014, eu revirei o mundo, incomodei amigos, eu fui no eBay, eu falei com Deus e todo mundo atrás dessas guitarras. Demorou muito tempo, mas hoje eu tenho as 2 guitarras do Mattias, no modelo dele, assinatura, que é a Apple Horn, e uma laranja e uma amarela. A amarela tem escrito IA, muito legal. E para completar meu sonho, eu ainda queria ver o Free Kitchen ao vivo. Nunca vieram para o Brasil, o Mattias já veio em vários workshops, mas é o meu sonho metal. Vamos ouvir um trechinho do álbum de 2018, na época que a gente entrevistou, ainda não tinha lançado, do álbum Confusion to the Enemy, a música Troll. Põe esse refrão, Dani, olha que maravilha que é Free Kitchen, mesmo às 6 da manhã. E agora vamos para Érica. Érica, conta um pouquinho aí da sua... O que você tem para falar, né, do Wikimetal, desse seu tempo aqui. Eu faço parte da história recente do Wikimetal, então... Não tão recente. Um pouquinho, vai comparado a vocês. 3 anos já, né? Quase. Sim, mas eu não tenho histórias dos primórdios do Wikimetal, mas eu tenho ótimas lembranças, principalmente de shows, que eu acho que agora que é o que eu mais sinto falta. A gente já cobriu muita coisa, a gente já entrevistou muita gente. A história que eu tenho pra contar é uma história que eu acho que todo mundo já tá cansado de ouvir, que eu conto pra todo mundo, já contei lá no Instagram do Wikimetal, que tem a ver com o Nando Machado. Opa! Que eu tinha acabado de entrar, fazia acho que uns 15 dias, assim, eu não sabia direito o que eu estava fazendo ainda aqui.
E a gente estava no São Paulo Trip, no dia do Guns, no Allianz. E um festival meio esquisito, mas que acabou sendo ótimo pra mim. Teve o Alice Cooper, que eu já estava ansiosíssima para assistir o show. Todo mundo sabe que o show dele é muito performático e eu tava muito animada. Mas Nando conseguiu deixar o dia mega especial quando chamaram o Wake Metal pra fazer entrevista com ele. E o Nando, alma boa que é, me chamou pra acompanhar ele. Eu nem sabia que podia fazer isso, mas acho que o Nando consegue tudo. Eu fui com ele, assim, eu tava muito nervosa. Não era nem eu que ia entrevistar o cara, mas eu tava nervosa como se fosse eu. Eu lembro que a Simone, a assessoria de imprensa, tava mandando eu respirar fundo, me dando exercícios de respiração, de tão nervosa que eu tava. Foi um pouco ridículo. Então, obrigada, Sim. E foi muito legal. A entrevista em si foi muito boa. E eu fiquei simplesmente lá, sentadinha, entre Nando e Alice Cooper, com ele contando histórias bizarras da carreira dele, relembrando de histórias com John Lennon e com um monte de gente, e eu, assim, simplesmente não acreditando que aquilo estava acontecendo. A gente tem foto para provar este momento, e é uma foto que eu guardo comigo com muito amor, porque eu acho que aquilo foi importante pra mim, não só pelo fato de eu ser super fã da Alice Cooper, que acho que já deu pra perceber, mas eu acho que, como eu tinha acabado de entrar, acho que foi quando eu realmente entendi o que a gente faz e o que a gente pode fazer. E eu acho que isso foi muito legal. Foi muito quando eu senti, tipo, acho que estão no lugar certo. Então foi muito bom. Eu conto essa história pra todo mundo. Que legal. Ele realmente foi muito simpático, né? Todo mundo que já teve essa oportunidade de entrevistá-lo ou de estar próximo do Alice Cooper, né? Ele foi muito simpático, muito nada assim de estrela, né? Nada arrogante. Pelo contrário, foi muito legal a entrevista com ele. E a gente vai lembrando dessas coisas e realmente como a gente fez coisa, né? E só nesse dia não foi o dia que a abertura do Alice Cooper foi o Tyler Bryant, né? Foi o Tyler Bryant. Então, a gente também estava trabalhando com o Tyler Bryant, a gente também acabou, essa história me lembrou do trabalho que a gente fez com ele, né? A gente fez uma agenda promocional com o Tyler Bryant e foi muito legal, porque eles estavam a fim de fazer fora do ambiente, né, do festival, eles queriam fazer uma apresentação para convidados, para jornalistas, tudo. Então a gente alugou um estúdio aqui em São Paulo e colocamos uma banda para tocar, compramos umas cervejas e chamamos vários convidados. E, esse evento foi uma das coisas mais legais que a gente fez também, porque, foi muito bom. Cara, os caras tocando no estúdio, umas 50 pessoas, algumas dentro, outras fora, olhando pelo vidro, né? E os caras quebrando tudo, que é uma banda muito legal também, né? Essa é uma das outras coisas que a gente teve a grande oportunidade no Wiki Metal, além de encontrar alguns dos nossos ídolos, né, da infância, da juventude, da adolescência, tudo. A gente também vê essas bandas novas, né, esses talentos novos surgirem e tem a possibilidade de ajudar a divulgar esses artistas. Então, acho que é o pacote completo, né? Você encontra o artista que você é fã, que você sempre nunca imaginou, né, tá tão próximo assim, tipo, trocando ideia com o cara. E outra é poder ajudar as bandas novas a acharem o espaço. A gente fez isso bastante, né, durante esses quase 10 anos. Muito legal. Imagina a Erika com 2 semanas de Wiki Metal, num dia conhece o Alice Cooper e cobre Guns N' Roses e um monte de show no Allianz, e no dia seguinte vai num estúdio onde a gente levou uma das bandas que estava no festival, e num ambiente super restrito, com cerveja para 50 pessoas, e veria a banda tocar. Foi demais, né, Erika? O que a gente vai ouvir? Então, a gente vai ouvir o clichê, eu sei, mas tem um motivo, que é School is Out, porque foi eu não lembro se foi a última, se foi a penúltima música do show, e ele entrou com uma camiseta do Brasil, que eu achei muito fofo, e ele chamou o Andreas Kisser para tocar com ele, e aí, assim, vendo os dois juntos, foi o que eu precisava para só fechar uma noite que já tava muito incrível. E assim, o Guns nem tinha começado e eu já tava assim, no céu. Nem sei onde mais. Muito bacana. Eu vou contar mais uma historinha aqui,
que, como o Nando falou e a Érica também reforçou, né, a gente está com muita saudade da cobertura de shows, e o Nando também falou, a gente fez muita cobertura, muita entrevista, no começo os episódios do Wikimetal que estão lá atrás, né, a gente fazia cobertura ao vivo, né? A gente gravava um pedacinho do show e comentava em cima, entrevistava o público, entrevistava a banda, entrevistava o segurança, entrevistava o hold, entrevistava o lixeiro, entrevistava todo mundo. Era muito engraçado. Fazia a promoção ao vivo, né? Tipo, eu lembro no show do Ozzy, a gente perguntava para as pessoas, fazia uma pergunta assim, tipo, com um CD na mão, se você acertar, você ganha agora. E fazia uma pergunta tipo, qual é o nome do guitarrista que vai tocar hoje na banda do Ozzy? Aí se a pessoa acertasse, já ganhava o CD, e tá tudo isso gravado e dá para ouvir tudo isso no acervo do Wikimetal, tem muita coisa legal. E eu quero relembrar do episódio 26, que foi um marco, tanto para mim, que ouço essa banda desde que era moleque, né, como com o que aconteceu nessa noite também, que acho que foi um marco, né. Então, só para contextualizar, pouca gente sabe, o Nando e o Rafa sabem, mas eles devem ter esquecido já. Mas, tirando eles, acho que ninguém sabe, agora eu vou revelar. Eu tenho exatamente 148 gravações que a gente chama de Too Hot for TV, né? Que são momentos que nunca foram publicados. E aqui eu vou, agora que passou tanto tempo, né, eu acho que a gente pode soltar que medo. uma dessas 148, eu vou soltar daqui a pouquinho, mas vou contextualizar um pouquinho antes. A gente foi cobrir o show do Slayer, né? No Via Funchal, no extinto Via Funchal. E, putz, a noite, como a Érica revelou, o encontro dela com Alice Cooper, para mim também, entrar no backstage lá e entrevistar Tom Araya, Gary Holt e Dave Lombardo, os três estavam lá, né? Só o Kerry King não estava porque ele estava fazendo uma outra agenda em outro lugar, mas a gente conheceu os três e depois com o Rafinha a gente foi fazer a cobertura do show e assistir o show. E o que aconteceu é que no meio do show simplesmente acabou a energia do Via Funchal. Acabou tudo no meio de War Ensemble. Né, eles estavam tocando o clássico do Slayer, acabou assim, tipo, na parte final da música acabou, então você imagina que desligou tudo, ficou tudo sem guitarra, sem baixo, mas o Dave Lombardo continuou tocando a bateria acústica, não microfonada, e do jeito que ele soca a bateria, dava para ouvir ela inteira, assim, e o público do Via Funchal, que estava lotado, estava chapado, cantou a música, levou a música até o final, e a gente, por sorte, gravou esse momento. I want to thank you very much for coming tonight. Thank you. Are you ready? Are you ready? Fudeu o som e a galera tá cantando. Momento histórico, moçada. Só o Slayer pode fazer isso no mundo. Inacreditável, o som acabou, só ficou a bateria do Lombardo e o público levou a música até o final, bicho. E a bateria do Lombardo acústica, não tava microfonada. Desligou tudo no meio do show. E a galera levou a música até o final. Que momento, né, meu? Puta que pariu, o que será que aconteceu? Eu nunca vi isso, meu. E agora o show parou. Mas o liquidificador no público continua. Você que falou tanto no liquidificador, você queria estar lá agora? Pô, não tenho mais idade, não aguento. As hérnias de disco não aguentam. Enquanto o som não volta, o que a galera faz? O Wikimetal registrando a queda de energia no Via Funchal. Parou o som, parou tudo. Os PAs desligaram de uma hora pra outra. PA desligou, ampli desligou também. É como se a energia do palco tivesse desligado. Tá voltando o som. E logo depois
também um dos 148 momentos Too Hot for TV que a gente nunca tinha revelado, e eu vou deixar rolar aqui também. Via Funchal vai tomar no cu. Não tem nada a ver, não é culpa da casa, não tem nada a ver. Rabo preso é uma É merda. algum problema que aconteceu, não é culpa da casa. A casa não tem nada a ver. Não, vou cortar tudo isso. Via Funchal. E o pessoal saúda o pessoal do Via Funchal. Saúde! Bom, essa foi minha história do Slayer, né, episódio 26, e o Rafinha também tem histórias bem antigas. Eu queria contar agora uma história. Tem uma história, a quarta insana do Wikimetal, que o Dani pode contar essa história, a quarta insana do Wikimetal, que eu e o Dani vivemos, mas uma parte dela foi que nós fomos entrevistar o Corsos pro episódio 05. Imagina que nós agora estamos no 300, foi lá no comecinho, o episódio 05, se não me engano foi a primeira entrevista, o primeiro episódio que não era eu e o Dani falando, tinha entrevista, né? E a gente escolheu essa banda que é um ícone do metal nacional, um orgulho, né, do nosso heavy metal, do nosso thrash metal, o Corsos. E nós fomos falar com o Dick e com o Antônio Araújo. O Antônio Araújo tinha acabado de entrar para a banda, isso foi em 2011, em janeiro, e o Antônio Araújo tinha gravado o Discipline of Hate com o Corsos em 2010, então ele já estava ali há um ano, mas nós fomos falar com os dois. A entrevista foi muito legal, muito divertida, vale a pena, com sons maravilhosos. O Dick pediu Breaking the Law para ouvir, que é a música que ele balança a cabeça. O Antônio Araújo também pediu Judas, Leather Rebel, né, do Painkiller. Então foi demais. Só que durante a entrevista toda tinha um som rolando, tipo um BG. E vira e mexe, né? Isso foi cortado, mas eles olhavam, mas de onde vem esse som? Da onde vem esse som? E realmente estava incomodando. Era um som agudinho, né? A gente entrevistava eles com um gravador. Na época o celular não tinha gravadores tão bons, né? E que também desse para gravar tanto tempo. A gente tinha um gravador que o Dani tinha comprado e ficava aquele ruidinho, a gente também incomodado. Eu olhava pro Dani, aí eles reclamavam, o Dick falava, nossa, o que é esse ruído, né? E o Antônio Araújo também. Mas fizemos uma entrevista inteira e foi bem bacana, sons muito bons. E enfim, saindo de lá, a gente foi tomar café e dar um tempo, porque eu preciso fazer um telefonema. Depois a gente conversa, né? E aí ele voltou do telefonema com uma cara. Eu falei, Dani, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa nesse telefonema? Era algo importante? Tá todo mundo bem? E ele com uma cara. Aí ele falou, Rafa, você não vai acreditar. O ruidinho é porque para escolher a música do Corsos que a gente ia pedir, eu ouvi uma música e esqueci de dar stop. Ficou girando o disco do Corsos no looping o tempo todo com o celular do meu bolso. Então era o disco do Corsos, que no celular o som não é bom, né? Fica bem agudo, rolando no bolso do Dani. A entrevista inteira era isso que estava incomodando tanto os caras do Corsos como nós dois. É coisas que acontecem, né? Hoje em dia, como a gente entrevista com o celular, isso não rola. Bom, desse álbum, né, o primeiro do Antônio Araújo na banda, a música título não tem pra ninguém, né? Acho que tem True também, que é muito boa, o disco inteiro é bom, mas Discipline of Hate é uma porrada, dando boas-vindas para Antônio Araújo do Corsos, álbum de 2010. Vamos escutar um trecho, Discipline of Hate. Rafinha, sempre contando histórias. É o Forrest Gump do metal, né? Um contador de histórias. Bom, a gente tem algumas grandes alegrias em relação aos artistas que a gente entrevistou, né? A Erika falou do Alice Cooper, mas eu também fiquei bem nervoso. Acho que foi quando a gente entrevistou o Slash, e que eu fui pessoalmente aqui no Espaço das Américas, no camarim do show solo dele, né? Na época com o Miles Kennedy. E, entrevistei o Slash, trocando ideia com ele, parecia que era uma coisa normal, né? Ele foi super simpático, nada também arrogante,
me recebeu super bem e bateu um papo super legal. Outra história muito boa foi o trabalho que a gente fez com o Hell Yeah, né? A gente, lógico, não imaginava o que aconteceria depois, mas o Hell Yeah, a gente acabou também fazendo uma agenda com eles de divulgação e convidando outros veículos para entrevistar a banda lá, também no Family Mob, um estúdio aqui em São Paulo. E o Vini Paul foi muito legal o dia inteiro, e no final da agenda ele me convidou para jantar. Eles queriam ir numa churrascaria, né, que eles sabiam que rodízio, né, Brasil tinha que ir em rodízio. Eu marquei lá uma churrascaria dessas mais legais para levar eles, e os caras, pô, fui bater um churrasco com o Hell Yeah, e sentei do lado do Vini Paul e, pô, ficamos a noite inteira conversando. O cara foi muito legal, contou todas as histórias, falou que nunca voltaria com o Pantera. Essas coisas que depois acabou. A gente não sabe se o Pantera vai voltar agora, né? Depois que o falecimento dele, mas ele guardava muita mágoa do Phil Anselmo. Ele comentou também isso. Mas foi muito legal, porque assim, a gente teve um jantar bem agradável, e o cara é um gentleman, né? É uma boa definição para ele. Um cara muito simpático, muito legal, um dos grandes bateristas aí do metal de todos os tempos, e fica aí a saudades, né? A gente perdeu também nesses quase 10 anos muitos ídolos, né, que não estão mais entre a gente, mas uma pena que o Vini Paul não está mais por aí, porque o cara tão jovem, né? Parecia um cara saudável, assim, não tinha essa, não imaginava que pudesse acontecer qualquer coisa desse tipo com ele, mas foi uma noite que eu guardo com carinho, assim, porque foi muito bacana ter tido esse jantar com todos os integrantes do Hell Yeah, que depois tocou no Maximus, né, na primeira edição do Maximus. E coincidentemente hoje, que a gente está gravando esse episódio, no dia 22 de junho, né, segunda-feira, faz exatamente 2 anos que o Vini Paul já não está mais entre nós, então fica aqui minha homenagem ao grande baterista do Pantera e do Hell Yeah, Vini Paul. Vou pedir para vocês tocarem um trechinho de uma das músicas que eu mais gosto da banda dele, Human. Muito legal. Marcela, estreante, você. Bom, gente, eu tô aqui no Wiki Metal, vai fazer 1 ano agora em agosto, né? Agora não, falta um tempinho ainda. Eu nunca vou esquecer o dia que a gente fez a entrevista. Eu lembro que o Dani e a Erika me perguntaram que bandas de metal e rock eu gostava. E eu respondi, né, que o meu pai sempre foi muito fã, tal, de rock, metal, então eu sempre cresci ouvindo muito AC/DC, muito Ozzy. Uma das coisas que eu lembro também dessa entrevista foi que o Dani me perguntou se eu deixaria a fotografia um pouco de lado, porque, contextualizando também, eu sou fotógrafa de show. E aí eu falei assim, é claro, né, tipo, eu deixo mais como um hobby, assim, e eu quero trabalhar no Wiki Metal, né, quero trabalhar na For Music. A grande surpresa, assim, foi que, na verdade, isso, né, entrar na For Music, entrar no Wiki Metal me possibilitou conhecer muita banda boa, ir em muitos shows, fotografar muita gente que eu admiro. Então, assim, né, essa uma história, assim, que sempre vai ficar marcada para mim, né, porque é sempre legal, né, a gente conhecer coisas novas, tal. Né, todo mundo sabe que eu tenho muito esse orgulho, assim, né, de trabalhar num lugar onde todo mundo é muito legal, todo mundo é muito aberto, e então eu queria trazer esse dia, assim, né, o meu primeiro dia de Wiki Metal e For Music, e também queria trazer um dia super marcante, que é muito recente, que foi o dia do lançamento do The Spreading Soul Forever, no aniversário de morte de 1 ano do André Matos. E nesse dia a gente estava sem a Erika, que é a nossa editora, e a gente estava assim, né, um pouco tenso com esse lançamento, porque tinha muita coisa para acontecer, e felizmente deu muito certo, e esse dia com certeza vai ficar marcado para mim por causa de todo o feedback que a gente teve, de realmente dar tudo certo, né. Enfim, a música maravilhosa, assim, e eu até vou deixar essa música como a minha recomendação de hoje, The Spreading Soul Forever, do Viper. Eu acho que muita gente já ouviu, se você não ouviu, corre lá pro YouTube, vai ouvir, e é isso. Essa foi The Spreading Soul Forever, a música que a gente teve a honra e o privilégio de ter ajudado a lançar no mercado, que é a versão inédita, né, cantada pelo André Matos, homenageando, né, o nosso amigo, nosso
grande maestro do rock. Eu queria aproveitar o tema e falar de toda a participação que a gente teve com a reunião, a turnê de reunião do Viper com o André Matos, que foi um dos pontos altos, com certeza, da nossa história de 9 anos e meio. Eu lembro que a gente entrevistou o André, lógico, o André é nosso amigo desde a infância, adolescência, e a gente entrevistou ele aqui do lado da minha casa, e a gente depois ficou conversando, tomando uma cerveja, e chegamos, né, foi natural, falou, pô, podiam fazer uns shows, né, podiam se encontrar, podiam se reunir para um show, ou para uma série de shows, a gente foi meio brainstorm, o Daniel vai me ajudar a lembrar. A gente, no comecinho do Wiki Metal, entrevistou, né, o Felipe, né, Machado, acho que foi em episódio 3, episódio 5, sei lá, uma coisa, 5, acho 6. E depois lá pro episódio 11 a gente entrevistou o Ives, que eram as pessoas que o Wiki Metal na época tinha acesso, assim, né, que era mais fácil a gente conseguir alguém dar bola pra gente, né. E nas entrevistas com eles, a gente perguntou assim, vocês teriam vontade de fazer, né, uma reunião do Viper com o André, se isso fosse possível? E todo mundo era muito simpático à ideia. E aí quando chegou lá pro episódio 35, na sua casa, que o André foi lá, e a gente perguntou pra ele, e a gente contou pra ele, né, que os meninos tinham interesse em fazer essa volta, e o André também falou que tinha, aí as cartas estavam todas aí na mesa, e aí a gente coordenou tudo para que isso acontecesse, e como você disse, é um orgulho, né, que a gente deixou esse registro para os fãs, né, e que isso realmente aconteceu. E felizmente, né, a gente conseguiu fazer isso porque depois a vida levou um rumo totalmente inesperado e a gente tem essas memórias muito legais, a gente sabe que foi muito especial para o André também, então foram momentos muito especiais porque, primeiro que foram shows memoráveis, eu lembro do show de São Paulo, que a gente gravou o DVD, que eu olhava, eu ficava circulando pelo público ali, e eu vi marmanjo, assim, de 40 e tantos anos, cabelo branco, barba na cara, chorando que nem criança, assim, porque nunca imaginou ver a banda de novo junta, né? Eu vi, foi muito legal também a oportunidade que a gente teve de colocar o Viper para abrir os shows do Kiss no Brasil, São Paulo e Rio. O Kiss tem uma importância muito grande na nossa vida, né? Como fã de rock, a gente começou ouvindo rock mais pesado lá em 83, quando o Kiss veio para o Brasil a primeira vez. E depois teve, acho que um dos pontos altos também dessa turnê foi o show do Viper no Rock in Rio, né? Que a gente foi todo mundo pro Rock in Rio de ônibus, foi uma bagunça junto com a banda, e depois eles fizeram um showzaço lá, né? Que foi Viper e André Matos, sucesso enorme, comentaram que foi um dos melhores shows do palco Sunset daquela edição do Rock in Rio. Então eu guardo com muito carinho e fico muito feliz da gente ter conseguido realizar isso. Conseguimos relançar todos os discos do Viper, quase, ainda vamos relançar outros no streaming, em físico, né? Produzimos vários modelos de camiseta do Soldiers, do Theater, do 30 anos, tudo que é tipo de camiseta a gente fez do Viper, vendemos. Os fãs tinham muitas opções, né, para comprar essas camisetas, e foi muito legal, né? A gente, para quem não sabe, a gente tem essa amizade. Meu irmão é o guitarrista da banda e a gente cresceu junto aqui no bairro, eram amigos de bairro, amigos do prédio, né? O Pete e o Ives moravam no mesmo prédio, o André morava no prédio, era vizinho, morava no prédio do lado. Então era uma turma muito muito unida que viu essa banda crescendo e se profissionalizando, né, do nossa frente praticamente, porque a gente ia nos ensaios, nas garagens do bairro, eles ensaiaram em todos os lugares possíveis, ensaiaram até na casa da minha avó, num quarto na casa da minha avó, e botavam uns cobertores assim na janela e os vizinhos reclamavam. Eu lembro que minha avó atendia o interfone e falou, não é daqui não, esse barulho tá vindo de algum outro lugar. Imagina, tipo, um monte de adolescente cabeludo trancado num quarto com bateria, guitarra, amplificador, e o barulho não é daqui não, pode procurar em outro lugar. O telefone é para outro apartamento, deve ser no prédio do lado, sei lá. Mas muitas memórias boas que essa turnê acabou nos trazendo, e ainda tem muita coisa do Viper para rolar, né? A gente tem ainda lançamentos, relançamentos, a gente está muito ansioso pelas músicas novas aí que o Pete está compondo com o Felipe, então muita coisa legal ainda vai rolar nesse sentido, isso vocês podem ficar esperando. E foi graças ao Viper que a gente acabou conhecendo o Rafael Mazini, né? Porque é uma história incrível também, que num dos shows, acho que no Banespa, eu já era hold do Viper, e aí depois do show, um fã, né, que chamava Rafael Mazini, foi conversar com o Ives, e começaram a conversar, e o assunto caiu em Queensryche. Eu gosto de Queensryche, eu adoro Take Hold of the Flame, eu também gosto. Quer virar hold? Tipo, desse jeito, assim. E aí o próximo show era um show no Rio.
E a gente ia viajar com a banda, tudo, e eu tava lá. E aí o Ives chegou e falou assim, eu contratei um cara pra ser hold. Tipo, o quê? Acho que era tipo, pegou o primeiro que topou, né? Tipo, ele conversou com umas 10 pessoas, o único que topou foi. Não, e o mais engraçado é que ele tinha o hold, né? Ele já tinha o hold. Daí quando ele falou, já tenho. Então vira hold do Pete. Eu ia comentar com você tá percebendo como ele fala bem? Assim, quando é gravado, né? Tipo, quantas vezes você acha que ele gravou esse negócio pra não ter erro nenhum, assim? Ele não deixa a gente saber, né? Isso a gente nunca vai saber. Fala Mas aí, com Rafa. certeza foram umas mais de 10. Fala aí, Rafa, conta a sua história aí. E minha última história, uma história curta, foi uma vez que nós fomos entrevistar o Zakk Wylde, do Black Label Society, na 89, nós fomos lá entrevistá-lo, e a gente tinha combinado que toda vez que a gente entrevistava alguém ao vivo, eu no final agradecia beijando a mão da pessoa. Aí eu já tinha beijado a mão da Emily, e que foi demais porque eu recebi um monte de e-mail de fãs, né, do Evanescence, dizendo: mano, você realizou meu sonho, eu queria ser você, nossa, sensacional, nunca mais lave a boca. Um monte de gente me escreveu, né, por eu ter beijado a mão da Emily, do Evanescence. Beijei a mão das meninas do Crucify Bárbara, mas eu teria que beijar a mão de Zakk Wylde. E aí o Nando e o Dani falaram: ele vai te encher de porrada, mano, não faz isso. Eu falei: não, combinado é combinado. Fizemos a entrevista, Zakk simpático como sempre, e no final eu falei com meu inglês perfeito: thank you, Zakk. Peguei a mão e beijei. Foi sensacional, porque aí ele me deu aquele abraço viking, assim, levou super numa boa. Afinal, também ele tinha tanto anel que acabei beijando algum anel dele e não a mão, acho, porque eu fui muito rápido, mas foi muito bacana. Black Label Society, o ano passado o disco Sonic Brill completou 20 anos, então vai dele a música que abre o álbum, Bored to Tears. Não sei se o inglês tá bom, a música é sensacional, mas meu inglês nesses 10 anos só piorou, tá bom? Ouve essa porrada, é isso aí, episódio 300! Legal, Rafa, e agora vamos pra a caçula do time, né? A mais nova integrante, mas que já é agora, tipo, experiente de podcasts, porque tá com a gente aí nos últimos. Então, gente, como eu sou a caçula, como o Dani já deu spoiler, eu não tenho muitas histórias com o Wikimetal ainda, né? Mas eu vou dizer para vocês que em 3 meses de Wikimetal e For Music, em quarentena, eu já tenho muita história para contar. Eu vou revelar aqui. A minha primeira entrevista no Wikimetal, que foi conversar com o João Gordo. E... o Dani já tá rindo, né? Porque eu fiquei pensando, meu Deus, crescer conhecendo o João Gordo, assistindo MTV, mas escondido, porque minha mãe falava: não assista esse cara, olha a tatuagem dele, olha quanto piercing ele tem e tal. Olha como ele fala palavrão. Ele fala palavrão, e ele tentou bater no dado do Dolabella e tal, essas coisas. E aí eu achava, uau, mãe, que demais. E aí eu falei pra ela que eu ia entrevistar o João Gordo, e ela achou super legal. E eu fiquei, nossa, como as pessoas crescem, né, mãe? E aí eu fui entrevistar ele, a iniciativa dele sobre marmitas veganas, que ele faz com a esposa dele, que é muito legal, incrível. E eu tava super nervosa, eu sempre fico nervosa em entrevista, né? Eu até sempre pergunto pra Érica como não ficar nervosa e depois como não ficar nervosa ouvindo a própria voz em gravação, porque eu fico tipo, meu Deus, eu odeio minha voz. Você pergunta pra Érica como não ficar nervosa? Sim, mas aí o que ela me diz é, nunca passa. Daí eu fiquei, então tudo bem. E aí eu estava lá super nervosa, principalmente porque o João Gordo eu não sabia como ia ser, só contextualizando, a gente obviamente fez por telefone, né, porque não dá pra, enfim, pessoalmente. E aí estava marcado para 2 horas a entrevista, e aí eu mandei mensagem 15 minutos antes, mandei na hora e nada dele. Eu fiquei, bom, ele não respondeu. Daí eu falei para a Érica, ela falou, espera, né, vai, sei lá. E aí ele me respondeu, tipo, 2 horas depois, falando, ai, desculpa, eu acordei agora, era tipo 5 da tarde, na segunda-feira. E eu fiquei, tipo, ele me liga daqui a 5 minutos. Daí eu fiquei, ok, tá bom.
E a conversa foi super legal, ele não me assustou, foi bem uma conversa mesmo, mas foi um momento assim de eu ficar, meu Deus, é o João Gordo, que demais. Lenda brasileira, né? Da cultura, do rock e da TV. Ele é tipo tudo. E agora da culinária. Culinária vegana. Culinária vegana, isso. E essa foi a minha primeira história. E a minha segunda também vai na linha do que a Marcela falou primeiro, que foi os primeiros momentos do Wiki Metal, né? Da For Music também, as nossas entrevistas. Na verdade, foi a primeira vez que a gente se encontrou pessoalmente lá no escritório em São Paulo. E aí o Nando veio me conhecer e e aí já tinha o Dani já tinha feito essa pergunta para mim na primeira entrevista sobre uma pergunta cruel, gente, para vocês, sabe, o Wiki Metal parece um lugar legal e tal, mas eles fizeram uma pergunta cruel, que foi qual é a sua banda favorita, entendeu? Tipo, numa entrevista. Como assim? Mas, por outro lado, foi uma pergunta cruel, mas eram pessoas tão legais, eu já entendi que era um ambiente tão bacana e tão convidativo, que eu falei, não, eu vou falar a verdade, porque eu tinha opções ali. Mas a minha banda favorita mesmo não era de rock, assim, de metal. Então, eu não vou indicar a música original da banda que eu falei, que era Fleetwood Mac. Polêmica, né? Porque acho que Fleetwood Mac é uma coisa que ou as pessoas gostam muito ou elas acham brega, mas acho que eu sou uma pessoa brega, então tudo faz. Mas eu falei isso e o Nando me respondeu, Fleetwood Mac é bom. Aí eu fiquei, tá tudo bem. Tipo, entrando no Wiki Metal, falando a verdade, porque é assim que funcionam as coisas aqui. Então, esse foi meu primeiro pré-dia também, como a Má falou da experiência dela. E a música que eu vou pedir é o cover do Fleetwood Mac feito pelo Judas Priest, que é The Green Manalishi, do Killing Machine, de 79. É isso, vamos ouvir. Muito legal a escolha da Pétala, realmente um clássico que ficou muito famosa na voz do Rob Halford, né, e do Judas Priest, The Green Manalishi. E eu queria falar rapidinho, antes do Dani falar mais uma história dele, que a gente falou muito do passado, né, das coisas que a gente fez, e realmente foram muitas, a gente lembra de algumas até com um pouco de saudosismo, mas muito orgulho de ter conseguido fazer, né, eu sou também, a gente tem uma característica de ser um pouco inquieto, assim, de fazer coisas diferentes, tentar fazer coisas do tipo, às vezes eu ligo pro Dani, mando uma mensagem no meio da noite, falando, puta, e se a gente fizesse tal coisa? Ou ele fala, e se a gente fizesse uma outra coisa assim, se fosse diferente, se fosse assim, assado? E a gente acaba, muitas dessas coisas são viagens, né? Muitas dessas coisas a gente acaba fazendo e acabam dando certo, né? Então, o que eu queria falar olhando para frente, né? As coisas que a gente ainda quer fazer. Então, a gente está passando por um momento muito difícil aí para todos, mas também serve como reflexão, né? De como vai ser o mundo daqui para frente, o que a gente pode fazer de diferente, o que a gente pode, como a gente pode ajudar mais o próprio mercado do rock e ajudar a continuar divulgando bandas. Então, a gente está muito focado agora continua, né? Focado no nosso conteúdo próprio e cada vez mais diversificando esse conteúdo, né? O site continua bombando com a Érica e com a Pétala gerando esse conteúdo, a Marcela trabalhando nas redes sociais e todo mundo focado para trabalhar o nosso novo canal do YouTube, né? Novo não, que a gente já tem faz tempo, a gente está revitalizando ele, está reformando esse canal do YouTube, a gente vai ter conteúdo toda semana, algumas vezes por semana, a gente está retomando o nosso selo, né, que a gente já lançou várias bandas, mas a gente agora está lançando o Madrid Sun, que é apostando muito nessa banda lá de Londres, o Madrid Sun. A gente está apostando muito nos relançamentos do Viper e espera que eles lancem músicas novas em breve. A gente está fechando agora com uma outra banda aqui de São Paulo que chama Storm Suns, que é muito boa também. Então, assim, a gente tem muita coisa legal para olhar para frente. Acho que a gente ainda fez muito pouco comparado com o que a gente ainda vai fazer nas próximas décadas, né? Isso que eu acho que é importante, a gente sempre estar se reinventando e buscando novas maneiras aí de promover e divulgar as bandas e o metal e o rock.
Puxa, muito legal, Nando, e é um gancho perfeito para minha última história, assim, porque para esse futuro, né, como você disse, das próximas décadas, né, a gente não consegue chegar nesse futuro ou fazer todas essas coisas que a gente às vezes sonha, ou que a gente troca mensagem de madrugada, e se fizer isso, e se fizer aquilo, se a gente não tiver como aterrissar essas coisas no solo, né, colocar essas coisas para funcionar na prática, né, e para que essas coisas funcionem na prática, na minha última história, é para falar dessa equipe maravilhosa que a gente tem pela primeira vez as três aqui junto com a gente, a Érica, que vai completar 3 anos de Wikimetal. A historinha que eu vou contar é que ela começou numa segunda, e aí no terceiro dia dela, a gente falou um pouco remoto, na quarta e na quinta, ela veio passar os 2 dias em Indaiatuba, ficou no hotel lá para ficar imersa, né, e eu tentar passar 6 anos, 7 anos de história do Wikimetal, de tanta coisa que ela tinha que fazer. Pensa Pétala, pensa Marcela, não tinha ninguém, é só ela, para fazer todas as coisas que vocês sabem, quanto trabalho que dá. E ela ficou numa sala de reunião enfiada lá, assim, e eu falando, passando as coisas, ela anotando e tal. E aí, na quinta noite, ela foi embora, e na sexta, que é o dia mais ocupado da nossa semana, né, vocês sabem disso, numa época que tinha, tipo, de clientes, uns 10 projetos em andamento, tava muito busy, assim, tava muita coisa rolando, ela começou a tocar as coisas da sexta sozinha, sem nem falar comigo, assim, tipo, mandou a newsletter, mandou não sei o quê, fez um monte de coisas. Eu liguei pra ela e falei assim, você tá louca, menina? Você tá fazendo tudo sozinha, direito? Você não quer ajuda nem nada? E ela já saiu, assim, no dia 3, tipo, fazendo as coisas. Foi muito legal. A Marcela, que tá aqui, tipo, vai completar 1 ano, é a fada das redes sociais. Ela tem, assim, um pique, né, uma vontade de aprender. Eu vejo por mim, assim, que eu tenho mexido com redes sociais, com essa parte mais analítica, há 10 anos quase, né? E agora, de 1 ano para cá, eu aprendo coisa quase todo dia, assim, que a Marcela descobre, apresenta e faz diferente, e os números só crescem, e é muito legal ter ela ensinando, e já está com desafios agora para esse quarter, assim, que ela tenho certeza, vai debulhar, assim, vai ser muito bom. E a nossa caçula, né, a Pétala, né, que como até o nome diz, né, tá desabrochando uma flor, assim, né, que a gente encontrou nesse tempo. Ela já se desenvolveu tanto, assim, e é impressionante a vontade, a competência, o alto astral, né, tá sempre de bom humor, tudo que a gente passa, ela fala, vamos lá, seja entrevistar o João Gordo, entrevistar o Nazi do Ira, seja ter que fazer coisa chata que a gente também tem que fazer, ela sempre encara isso com um jeito muito legal. Então, nesse episódio 300, eu queria ressaltar o trabalho que está... Muitas vezes o pessoal ouve eu, o Nando, o Rafa, a gente falar, mas não sabe o que está por trás, né? E por trás tem essa equipe realmente maravilhosa, assim, que é um orgulho trabalhar com vocês, meninas. Para ouvir e para representar, né, esse time, né, eu escolhi simbolicamente uma moça, né, que além dela ser uma mulher super talentosa, incrível, líder da banda dela, né, ela sempre se posiciona também, né? Ela sempre tem opiniões fortes e opiniões do bem, né? Muito parecida com vocês três. E nessa música, né? Ela diz assim que a gente podia simplesmente ir para casa agora, ou talvez continuar por aqui. E ela faz um brinde, né? Ela fala assim, um brinde a nós, um brinde ao amor, um brinde às vezes, todas as vezes que a gente errou, e um brinde aos anos que passam tão rápidos, um brinde aos anos que estão por vir. E ela fala também para os haters, que a gente também tem haters assim, ela fala com toda raiva, assim, ela fala assim, go fuck yourselves. Então, é a música perfeita, assim, eu acho, para esse nosso episódio. Então, here's to us. Ai, não sei, eu sei que você tá me fazendo quase chorar aqui. A Érica tá chorando, muito legal. Eu quero aproveitar também para agradecer muito as meninas e falar que sem elas a gente não faz nada, né? Eu não sei nem mexer nas ferramentas que elas mexem. O Daniel, no começo, tentou me ensinar. Eu até mexia no WordPress de vez em quando e fazia, né, os primeiros posts patrocinados do Facebook, do Wikimetal. Acho que fui eu que comecei, Foi mas mesmo. assim, hoje Foi em mesmo. dia, falar que nem se estivesse falando russo comigo. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer as pessoas que passaram, né, pelo Wikimetal nesse tempo, que não estão mais aqui com a gente. Espero que estejam todos bem. Foram pessoas também importantes, como a Júlia, o Eric, a Isadora, a Isabela, todo mundo que passou pela empresa e realmente fez um trabalho muito legal. A gente agradece muito. A Ana. A Ana, sem dúvida.
Mas eu acho importante também falar que a gente tem muitas maneiras, né? Se você quiser ajudar a manter o Wikimetal vivo, a gente tem nossas redes sociais. Siga o Wikimetal no Facebook, no Instagram, no Twitter. A gente tem várias playlists de tudo que é tipo de som no Spotify e no Deezer. Vocês também ajudam muito a gente se vocês seguirem as nossas playlists e os nossos perfis. E, por último, o nosso canal do YouTube, né? Que a gente é a nossa nova... Coqueluche, não, é a coqueluche do momento. Coqueluche. Nossa, não. Coqueluche é uma gíria que a sua avó usava, né? É a nossa nova... Menina dos olhos. Menina dos olhos do Wikimetal, é o YouTube. A gente está cuidando com muito carinho para gerar conteúdos legais e mesmo em tempos difíceis, né? Então se inscreva lá no nosso canal, isso ajuda bastante a gente. E dizer que um prazer estar com vocês. Eu gosto muito de trabalhar com vocês e se eu pudesse, eu já falei isso alguns anos atrás, mas acho que mais para os sócios, mas eu digo de novo, se eu estivesse sonhando e pudesse imaginar a empresa dos meus sonhos, seria exatamente essa empresa com essas pessoas. Muito legal, Nando. É isso para o nosso episódio 300? Acho que a gente pode agradecer vocês também por tudo, porque, né, Verdade. a gente deve muito a vocês. Então, vamos aproveitar que eu estou muito emocionada. Obrigada. É isso para o nosso episódio 300? É isso. É isso. That's it. É isso. Wikimetal!